Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tô meio atrasadinha hoje, né? Vou limpar aqui a câmera, peraí. Aí, sempre faço isso, né? Como é que vocês passaram a semana? Não sei se vocês já viram a novidade. Eu finalmente consegui marcar com a facilitadora Alice Duarte pra gente ter um live sobre constelações familiares. Então, se você tem alguma pergunta, se você não sabe nada do que se trata, se você tem curiosidade, se você conhece alguém que poderia se beneficiar, se você já sabe um pouquinho e gostaria que alguém visse esse live, vai lá, convida essa pessoa para participar. Na semana que vem a gente vai estar respondendo perguntas, né? Aproveita que é um live e vai ser muito legal. Não vai ser muito extenso, eu acredito, porque nós estamos em fusos horários diferentes. Mas é um início, né, de um tema que muitas pessoas têm me perguntado, que eu costumo indicar. É um tratamento efetivo, né, eficaz, rápido. Não tem nada a ver com espiritualidade, assim, no sentido de muitas pessoas pensam que é algo espiritual. Não é, tá? O sistema de constelações familiares trabalha com campos mórficos. E isso, quem fala muito bem a respeito é Rupert Sheldrake. Se vocês quiserem depois me dar uma cutucadinha, eu coloco o nome dele aqui. É um inglês que estudou esses campos mórficos. Ai, a Celinha. Oi, Célia. Bem-vinda, Natália. Bem-vinda, Natália. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. E Bert Hellinger, né, foi o que culminou desenvolvendo esse sistema de terapêutico. Então, vai ser bem legal, tenho certeza. Vocês vão adorar conhecer a Alice. E depois a gente vai fazer um em espanhol e preciso achar alguém que faça um inglês comigo também, nas várias línguas. Então me perdoem a demora. Vocês já têm a aguinha de vocês aí? Eu vou alcançar a minha aqui e vou abrir a garrafinha, que hoje eu vou fazer de garrafinha. Lembrando que vocês podem colocar um copinho d'água, uma jarra, o que quiserem. Que depois dessa aguinha aqui, se você quiser colocar um pouquinho na sua jarra, né, onde você está acostumada a compartilhar com a sua família, também pode, tá bom? Oi, Mel, tudo bem? Muitas celebrações essa semana, né, Mel? E vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, antes de a gente começar o evangelho, como eu havia prometido, falar um pouquinho sobre os planos de parto que a gente tem. A mulher, quando fica grávida, a maioria das mulheres, 99,9%, se preocupam muito com o parto, né? Ou no sentido fisiológico, ou no sentido glamuroso, né? A gente tem uma ideia, uma concepção de dar à luz muito fora da realidade e muitas vezes inatingível e inalcançável, né? E tem outras, por outro lado, que se contentam, né? Que se resignam no que o médico disser. Então, como eu sou muito do movimento pró-parto, empoderamento e tudo mais, nós aqui não vamos julgar o tipo de parto que você escolheu ou pelo qual você precisou passar. Por quê? Do ponto de vista espiritual, essa foi uma experiência que tanto você quanto o bebê escolheram, tá? Então é muito importante ter isso em mente. Que eu tinha um plano muito bonito, muito romântico, né? Eu quero ter o meu parto assim, assim, assado, eu quero que me façam isso, quero que deixem minha doula entrar, quero aquilo outro. E no meu primeiro parto, não foi das piores experiências, mas eu não consegui ter nenhum item da minha lista checado, assim, eu não consegui nada. E aquilo me frustrou demais. Então essa expectativa que a gente coloca em cima do momento do parto, que é um momento não só da mãe, mas também da mãe e do bebê, e de uma transformação muito grande que vai acontecer, que realmente mãe de primeira viagem não tem ideia do que está para acontecer na vida dela. Que a imagem que a gente ainda tem, apesar da mídia já ter começado a mudar um pouquinho isso, é daquela maternidade cor-de-rosa, os bebês tranquilos, dormindo, perfeitos, a mamãe toda arrumada, perfumada, maquiada, de salto. Tanto é que muitas mães escolhem passar por cesárea para não sair feia na foto. Sem julgamento. Sem julgamento, né? Por quê? Porque ainda não entraram naquele modo realidade, né? Do que eu posso esperar e do que eu vou ter.
Eu acho que vale muito a pena sempre e para tudo na vida a gente sonhar com 1 milhão para atingir 1000, ou sonhar com 100 para atingir 50, 10. Mas a gente precisa desse sonho, a gente precisa colocar da nossa parte. Então, o que é a nossa parte nesse sentido? É a gente se informar, né, buscar se informar, ok, eu quero ter um parto cesárea. Vamos buscar como funciona? Vamos ver como que é o pós-operatório? Vamos ver quais são os pós e os contras para o bebê, para a mãe? Então, todo esse plano de parto, né, que gira em torno de parto e cesárea, que cesárea não é um parto, cesárea ela é uma cirurgia, né? E não vou falar muito desse tema, porque eu vou trazer aqui uma pessoa especialista no tema para falar com vocês sobre isso, para dar orientações, tá? Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, né, o conhecimento que te empodera, porque aí você vai poder decidir. Você não vai deixar na mão do seu médico, nem da sua sogra, nem da sua mãe, nem do seu marido. É você. Você em equilíbrio, que é muito importante, né, que a mãe esteja equilibrada no momento de tomar decisões. Então, como que os florais atuam ou ajudariam, né, no meu processo de pré-parto? Existem muitos florais que são muito poderosos nesse processo de empoderamento. Um deles é o Rock Water. O Rock Water, ele ajuda você a sair um pouquinho da sua caixinha, porque para você só existe isso, e se não for assim, eu não quero, se não acontecer isso, eu vou morrer, assim, como se fosse o fim do mundo. Muitas mães acabam tendo um parto normal e elas queriam cesárea, e outras queriam um parto normal e acabam tendo cesárea. Então, essa é a caixinha que a gente vai ter que tirar a mãe de dentro, né? E o Rock Water, ele serve para isso, para expandir um pouco mais as suas opções, a sua mente, a sua flexibilidade, né? E falar, ok, esse é meu plano A, esse é meu plano B e esse é meu plano C. E eu estou em paz com todos esses planos. É isso, gente, tá? O Rock Water ajuda nisso. Se, por algum motivo, um desses planos te causa pânico, pavor, terror, aí a gente tem o Rock Rose, ok? O Rock Rose, ele vai te ajudar a sair desse pânico e a encarar isso de uma maneira mais natural, tá bom? E ainda existem medos, né? Medos comuns, medos que são recorrentes, mas são medos que eu acredito que toda mulher grávida tenha medo. Medo se o bebê está perfeito, medo se ela vai sobreviver ao parto, medo se o bebê vai nascer bem, medo de ser mãe, medo de assumir responsabilidades. Tem muitos medos. Medo da modificação do corpo, que é uma realidade, né? Medo de não voltar a ter o corpo que tinha antes, porque não vai, né? Às vezes, mas a gente pode melhorar bastante. Medo de perder muito cabelo, medo de não ter leite e medos. E os medos, eles assim saem numa conversa com uma mãe, como se fosse um bálsamo, assim, um jorro d'água, né? Vai saindo, e medos, e muitos medos. Qualquer que seja o seu medo, se ele está te tirando do seu ponto de equilíbrio, mímulos. Mímulos é um floralzinho que vai te ajudar a se reequilibrar quanto aos seus medos. Veja bem, mímulos é diferente de Rock Rose. Rock Rose é um estado de terror, de pânico. Rock Rose a gente também recomenda para crianças naquela idade de 3 a 5 anos, quando eles têm terrores noturnos, né? Muitos pesadelos. É uma florzinha que ajuda bastante nisso. Então, se você tem pavor, é algo que não pode passar pela sua cabeça, né? Que você não concebe aquela ideia, então é Rock Rose. É diferente, tá bom? A flexibilidade do plano de parto, do nascimento, quem vai te dar é o Rock Water, tá? E que mais? Muita falta de confiança, né? Eu vejo que as mães chegam e elas conceberam, né? Eu sempre digo, do mesmo jeito que entrou, vai sair. A natureza é sábia. Mas existe uma falta de confiança no que eu posso fazer. Eu posso fazer isso, né? Eu posso ser mãe, eu posso gestar, eu posso parir, eu posso dar à luz. Eu posso isso, porque o meu corpo foi feito para isso. Deus me criou assim, com essas possibilidades, me deu essas ferramentas, me colocou no meio de muitas pessoas que estão me auxiliando de alguma maneira, mas falta essa confiança na mãe. Ela está sempre perguntando para alguém, você acha isso? Você acha que vai dar certo? Então, essa falta de confiança, você pode usar o Lart. O Lart, ele vai te dar muita força e falar assim, não, é isso que eu quero e são essas minhas opções e eu estou muito bem com elas. E
o esclerantos, que é quando a gente tem muitas dúvidas, né? Isso ou aquilo. E a gente está sempre perguntando para alguém, o que você acha? A opinião dos outros, né? A opinião dos outros acaba influenciando na nossa opinião, na formação da minha opinião. O que é muito legal até certo ponto, né? A gente se sentir amparada pela opinião alheia, mas que a gente tem que lembrar que esse momento é seu e do seu bebê, né, e do seu marido, parcialmente, mas é muito da mãe, é muito feminino, e o momento do parto, ele envolve, é um momento sexual, né, a liberação de ocitocina, como no sexo, a liberação de hormônios de prazer, e os sons, né, são muito parecidos, e nesse momento, muitas vezes, como infelizmente ainda 1/3 das mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual, é algo que provavelmente vai vir à tona, né? Então a gente precisa, se você acha que isso pode ser um empecilho para o seu parto, eu aconselho você fortemente a buscar uma ajuda terapêutica, né? Os florais ajudam? Ajudam. A gente tem o Honeysuckle para isso, tá? E o Lart. Esses dois combinados vão te ajudar muito a te fortalecer sua confiança e esquecer do passado, se desvencilhar do passado, mas é importante que isso seja levado em consideração, né? E por isso que eu sempre digo, um nascimento humanizado, ele não é necessariamente um nascimento vaginal, né? Um parto. A gente tem outros tipos de meios, né, como uma cesárea humanizada. Às vezes a mãe precisa ir para uma cesárea. E eu tenho amigas doulas que acompanham cesárea e transformam aquele momento que seria de muito choque, né, em um momento mais suave, suavizam aquela experiência tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E é muito importante ter em mente isso, gente, porque os traumas do pós-parto, eles são difíceis, assim, é algo que fica prolongado, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas a gente vai falar de pós-parto numa outra oportunidade, tá bom? E lembrando a vocês que os florais, eles podem ser tomados por grávidas. Oi, Sandra, bem-vinda, que bom te ver aqui pela primeira vez ao vivo, que gostoso. Muitas bênçãos, eu ainda não comecei o evangelho, daqui a pouquinho, tá? Desculpa, perdi o fio da meada. Eu não sou muito boa nisso, né? Vocês já perceberam. Os traumas, né? Tá falando dos traumas do pós-parto, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo. É importante lembrar que os florais podem ser tomados pelas gestantes, por bebês, por idosos, crianças, etc, etc. É natural e acessível e muito eficiente, muito efetivo, tá bom? Agora, já que a gente vai começar nosso evangelho, e é algo que eu gostaria de comentar também com vocês, sobre o lugar que a gente escolhe para ter o bebê, né? A gente faz tantos planos, eu passei muito por isso em Costa Rica, onde as pessoas me perguntavam que meu plano A era ter minha filha em casa, pelo tanto de informação que eu tinha, pela minha experiência anterior, por vários motivos pessoais meus, né? Eu tive que acabar educando muita gente à minha volta, e tinha um grupo de amigos que ficava, nossa, mas tinha várias grávidas ao mesmo tempo ali, né? E eu sentia uma competição do tipo, em que hospital você vai ter o seu? Porque eu tive o meu em tal hospital, tipo, eu tenho muito dinheiro, eu posso mais. Umas futilidades que, se fosse em outro momento da minha vida, talvez tivesse magoado ou me ferido, mas na época eu já, graças a Deus, já tinha um pouco mais de abertura espiritual, abertura em muitos outros sentidos, e eu tomei aquilo como, que pena, né? Uma pessoa que não se informou e tá me julgando, né? Porque quando eu perguntava, eu falava, nosso plano A é ter em casa. Nossa, né? Todo mundo ficava de cabelo em pé. Se acontece alguma coisa. Enfim, gente, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência de parto também, da segunda vez, da primeira e da segunda, pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso, mas não hoje, tá bom? E lembrando sempre que um dos maiores exemplos do mundo que esteve na Terra há 2018 anos, Jesus, nasceu onde? No hospital chique, cheio de ouro, né? Com bisturi de ouro. Não, ele nasceu numa manjedoura.
né? Quando a gente lembra isso para as mães, é tão bonito, porque, nossa, é verdade, né? Eu vejo muitos grupos de mães que elas ficam, não, porque eu queria estar em tal hospital, porque eu queria ter em tal lugar, eu queria ter com tal médico. Gente, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de mudar. Eu mudei com 36 semanas de médico, né? Porque o que eu estava seguindo, o que estava me consultando, me deu uma informação que eu falei, não bateu, entendeu? Eu vou mudar, mudei, não me arrependo até hoje. Foi uma boa mudança, foi muito positivo. Ou seja, a gente pode mudar, porque a mudança está aqui também. Primeiro é aqui, tá? Então, Rockwater. Esse floralzinho é muito bom. E Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples, sem parteira, sem médico, sem pediatra. Nada estava estéril lá, eu duvido, porque era um estábulo, né? Vocês imaginam o cheiro que estava nesse lugar? Vocês imaginam? Eu consigo imaginar. Né? As condições sanitárias dali, a precariedade. Você acha que ela levou uma malinha de roupa? Um diaper bag com ela, com fralda, com madeira, com fórmula? Então, gente, a gente pode, né? Não que eu esteja aqui, por favor, não me entendam mal, instigando um parto sem atendimento, sem, como se diz, sem supervisão, de jeito nenhum, tá? Eu acho que hoje nós temos muitas ferramentas já para não precisar passar por isso, pelo menos na maior parte do Brasil e do mundo, né? Tirando algumas partes do Brasil que eu acho que ainda bem, né, sertão, bem fim do mundo, assim, que a gente não tem ideia do que acontece por ali, mas que acontece. Né? A gente tem um plano, Deus tem outro, e as experiências pelas quais a gente tem que passar. E é importante sempre a gente ter gratidão e ver tudo como um livramento, né? Muito importante isso. Imagina você chega lá do outro lado depois, né, e fala, puxa vida, né? Eu queria tanto ter tido um parto normal, acabei tendo cesárea, por que fizeram isso comigo? Aí lá, né, do outro lado da vida, a gente consegue ver um pouquinho mais da nossa história e fala, olha, porque se você tivesse ele com um parto normal, né, ele não iria nascer bem e você ia acabar morrendo, falecendo e talvez o bebê também. Então tem motivos aí, tem motivos. É importante quando a gente se abre para as opções, porque não tem, que você se perdoe, que você esteja em paz com os planos, que não tenha julgamento, né? Sandra, é muito importante, né? E é a necessidade de cada ser, cada um tem uma necessidade, né? E tem medos, e tem... São muitos quesitos, né? Que a gente vê muito julgamento contra a cesárea também, viraram, né? Tá umas contra as outras, e não é a união que faz a força sempre. Não tem que julgar, não tem que dizer nada, é importante só que a mãe esteja em paz com a decisão dela. Pode ser até que depois do parto, ou da cesárea, lá na frente, né? Ela fala, nossa... Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu teria feito diferente. Mas naquele momento, naquela época, com as ferramentas e com a educação, com o conhecimento que eu tinha, foi o melhor que eu pude fazer. E tá tudo certo, né? Então agora vamos para o nosso evangelho. Espero não me alongar demais, porque 2h30 eu faço meu em inglês. Eu sou boa para falar, eu falo que a minha pequenininha é boa para falar, mas acho que ela puxou a mãe. Hoje eu vou usar o Evangelho, segundo o Espiritismo, esse aqui. E a gente vai fechar nossos olhos, então. E eu vou ficar com o olhinho meio aberto, porque eu quero ver se a gente não perde a conexão, tá bom? A gente vai levar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, que esteve entre nós, para mostrar-nos o exemplo. E a gente mais uma vez vai tirar ele lá de cima, de longe, onde a gente às vezes visualiza ele, né? E trazer ele para bem pertinho da gente. Deita no colo dele, sente o cheiro, o aroma que Jesus traz. Respira fundo, deixa que a luz dele te envolva. Deixa essa paz entrar em você. Deixa essa cura entrar em você. Teu anjo guardião também vai chegando nesse momento, né? Vai colocando a mão dele sobre a sua fronte. Inspira esse ar profundo. Solta, libera todas as mágoas, todas as injustiças que você acha que já fizeram com você. Libera os ressentimentos. Preenche esse espaço com essa luz rosa, essa luz violeta. Se perdoe e perdoe as pessoas que você acredita que te magoaram. E muitas vezes o que elas estavam fazendo era um favor, elas estavam dando o melhor delas para você. Mas o melhor dos outros pra gente muitas vezes não nos basta e a gente culpa o outro, né?
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos aproxime cada vez mais da luz divina, do amor divino, da paz, do não julgamento, da aceitação, da compreensão, de se colocar um pouco mais no lugar do outro, especialmente quando a gente está saindo de si, né? Que a gente entra numa discussão ou a gente quer provar a nossa opinião, que a gente consiga olhar aquilo como uma oportunidade de a gente ser bom, de a gente conseguir acariciar o outro com o nosso silêncio muitas vezes. Impor a nossa opinião não leva a nada. A gente sabe que o exemplo manda muito mais que as palavras, né? Então que a gente consiga ser essa fonte de exemplo, Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Caiu a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu abri no item 9, na página 194. Eu vou começar a ler daqui, tá bom? Meus óculos. Meu cabelo. Meu prendedor não está aqui. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Olha, bem propício, né? Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e o seu orgulho foi, por fim, dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o início do fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar de novo. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro de refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Essa pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que já, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, a abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços da família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e afeição levam-se a reunir-se e formam famílias.
Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como os faziam no espaço, dando-se origem a famílias unidas e homogêneas. E, se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova. Aí, gente, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Que linda passagem, graças a Deus. Muito propício, muito bonito, né? O capítulo é o capítulo 14. Deixa eu ver qual é o tema do capítulo 14, que é honrar teu pai e a tua mãe. Tá bom? Então a gente vai encerrar agora. Que essa palavra reverbere no seu coração, na sua alma. Que ela nos adentre intimamente, para que possamos realmente colocá-la em prova, colocá-la em prática. Que a gente não seja um peso morto, que a gente não murmure, não reclame tanto das nossas provações, porque, como foi dito aqui, a gente teria que recomeçá-las. Quem nunca passou por essa situação, né, de ter uma prova e a gente sabe que não se deu muito bem e aquilo volta a repetir, a gente volta a fazer a mesma coisa e a gente fala, nossa, não acredito que eu estou passando por isso de novo. Então a gente perdeu alguma das lições importantes que estavam ali. É importante a gente olhar para isso, né? Encarar isso com muita coragem para fazer direito da primeira vez, né? Fechar nossos olhos, agradecer a Maria, Mãe de Jesus. Agradecer esse momento lindo que nós temos juntos aqui. Esse evangelho que tem chegado longe, mais longe do que eu esperava. Os comentários que eu tenho recebido são tão bonitos, me tocam no fundo da alma. E eu acredito que são pessoas com quem eu tinha alguma dívida, né? Essa é uma das possibilidades que a gente tem de tocar vidas sem ter que mudar de país, né? E positivamente, né? Alguma palavra que chega, uma palavra de acalento, que vai suavizar alguma dor, vai suavizar alguma prova, vai ajudar a pessoa a olhar um pouquinho diferente pelo que ela está passando. Tão gostoso isso, eu sou muito grata por esse momento, por essa tecnologia toda, pelo tempo que as pessoas se dedicam a entrar e a assistir o vídeo, e a comentar, a me mandar perguntas. A gente às vezes conversa um pouquinho por mensagens e é bem gostoso, de verdade, eu aprendo muito, eu sou muito grata por esse momento. Eu queria aproveitar para agradecer as pessoas que entraram no meu YouTube e se inscreveram no canal, me surpreenderam, a gente está quase lá, estou quase conseguindo fazer meus lives direto de lá. Hoje eu tentei, não consegui, a gente realmente precisa de um certo número de pessoas inscritas e eu estou muito feliz, de verdade, que eu não esperava. E uma que convida a outra, e é algo que é grátis, é fácil, né? Ninguém tem que investir nada, a não ser alguns minutos para se cadastrar, né? No YouTube, se você não tem cadastro, e clicar ali em inscrever-se no canal. Eu queria agradecer mesmo de coração, tá bom? Então vamos realmente ir agradecendo, né? Essa semana as nossas experiências e tudo que nós passamos até hoje, para a gente poder seguir aprendendo sempre, que a gente não se feche para o aprendizado, que a gente não se feche para o novo, que eu me vejo um pouco nesse momento, né? Depois de tantas mudanças, de me mudar 7 vezes de país, eu digo que eu estou num momento de preguiça social, né? Foi muito difícil para mim, não é fácil, cada vez mais difícil a gente deixar nossa zona de conforto, sair daquilo que eu sabia que já estava bom, né, para mim, e de deixar amigos, que a gente custa fazer amigos, gente, não é fácil não, a gente não clica com qualquer um, a gente não confia, a gente quer,
né? A gente tem afinidades, mas amizades mesmo, aquela pessoa que você fala, nossa, aconteceu tal coisa, preciso que você fique aqui em casa com as minhas filhas, e a pessoa vem e fica, né? É a família que a gente escolhe os amigos, e é muito difícil. Eu tô rezando a Deus, pedindo a Deus que realmente Ele mande novamente amigos bons, porque eu não posso reclamar da qualidade dos meus amigos, mas que às vezes a gente não tem aquela paciência, né, de esperar e de construir, porque é uma construção dia a dia, é tempo. Ninguém é amigo do dia para a noite, ninguém, né? Então, queria agradecer a equipe de cura aqui presente, queria pedir em especial pelas minhas costas, que eu amanheci meio mal, aí você pode pedir para algum órgão seu que não está bem, pela sua mente, pelos seus pensamentos, a sua visão, né, o seu coração, o fluxo de energia no seu corpo. Queria muito pedir, agradecendo pelas graças recebidas nessa semana, pelos livramentos que a gente recebe, né? Eu falei disso com a Simone hoje, que Deus tira da nossa vida, a gente fala, puxa vida, né? Eu queria tanto aquilo, mas não consegui. Como assim? Até minha filha começou a questionar Deus essa semana. Eu falei assim, é ruim sem Ele, pior, ruim com pior sem. Brincando, né? Porque é isso mesmo. A gente tem que se agarrar e agradecer, foi um livramento. Se a gente tivesse tomado aquele caminho, algo ruim poderia acontecer lá na frente. Deus é tão bom e tão generoso que Ele não quis que nós passássemos por aquilo, então Ele não deu aquilo pra gente, né? E essa visão a gente só constrói com muitos... Para mim foi muitos anos de estudos, pessoas são muito mais sábias, né, que já nascem com esse dom de ver, de ter essa visão crística. Eu não nasci assim, eu tive que aprender, ainda estou aprendendo. Mas é muito importante, é o que fortalece a gente. Então, agradecer essa equipe da limpeza que está aqui hoje na nossa casa, na sua casa. Manda eles também, pede para algum parente que está precisando, algum amigo que está doente, alguém que está passando por uma dificuldade, às vezes financeira, emocional, afetiva. Dificuldades na escola, às vezes, né? Os adolescentes que sofrem tanto com as decisões e no começo de uma nova etapa na universidade, manda essa equipe para lá, imagina eles na casa, essa equipe na casa deles, imagina os espíritos de luz caminhando, e da tua casa eles passam para a casa do vizinho, e para o outro vizinho, e quando a gente vê já está no bairro, na cidade, no país, né? Vai se expandindo essa luz, essa limpeza, essa parte gostosa de leva Jesus as nossas dores e nos dá a chance de começar de novo, puro, limpo. E é isso. Muito obrigada. Deus acompanhe vocês essa semana. E compartam comigo quais são suas dificuldades. Se você quer que a gente converse sobre algum tema especial, como foi o de hoje, que a mamãe me pediu. E a gente conversa, a gente traz esclarecimentos, a gente dá uns floraizinhos. Lembrando sempre que cada pessoa é única, individual. Então, muitas vezes, né, não é simplesmente tomar um rock water que vai fazer milagres, né? A gente precisa ver quais são as outras partes que estão fora de equilíbrio, tá bom? Mas com certeza beneficiará, ok? Beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e muitas bênçãos por aí.